Pessoal, Paulo Figueiredo aqui. Normalmente eu faço esse vídeo para os meus apoiadores no locals.com, mas esse assunto é tão importante que eu resolvi abrir para todo mundo. Eu acho que quanto mais pessoas eu puder comentar esse assunto, melhor. Eu ia comentar ontem no Braddock Show, estava na nossa pauta, mas nós acabamos não tendo tempo no Braddock Show ontem de comentar, porque entrou o Dr. Zeballos e o show acabou sendo muito bom. Então, se você tiver interesse em comentários como esse que eu estou fazendo aqui agora, que são comentários rápidos, sem nenhum tipo de roteiro, aqui de certa forma improvisado sobre os acontecimentos importantes do dia, eu recomendo a você que conheça a minha comunidade no Locals e considere a possibilidade de se tornar meu apoiador lá. A quantia de $7 por mês, mas você pode acessar a comunidade do Locals de graça, tem muito conteúdo lá. Bom, o que eu queria falar é sobre um acontecimento cuja proporção não está sendo dada de forma devida. Ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular o indulto, a graça que o Daniel Silveira recebeu do presidente Bolsonaro. E por que esse é um assunto que vai muito além do Daniel Silveira? Eu explico a vocês. O mais importante na história não é o Daniel Silveira, embora realmente ele seja uma pessoa muito injustiçada, talvez o parlamentar mais injustiçado da história recente do Brasil. Mas o fato disso estar ocorrendo de forma institucionalizada pelo Supremo Tribunal Federal, onde eles estão usurpando de forma aberta um poder constitucional da presidência da República. Vejam, eu digo a vocês, o artigo 84, no inciso 12 da Constituição, ele estabelece que a competência privativa do presidente da República conceder indulto, comutar a pena, ainda diz o seguinte, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos na lei. Reparem bem, o termo é privativo do presidente. O artigo 84 lista, né? Privativo, as atribuições são privativas do presidente. O que significa isso? Isso se refere a poderes e atribuições ou responsabilidades específicas que são exclusivas do presidente da República. São prerrogativas estabelecidas na Constituição. O presidente não pode delegar ou compartilhar essas atribuições que são privativas com outros membros do governo ou outros órgãos do governo. Significa que só o presidente pode fazer isso. Então, nesse artigo 84 da Constituição Federal, tem lá várias competências privativas do presidente da República. Por exemplo, nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer o comando supremo das Forças Armadas, sancionar, promulgar, publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para execução das leis, conceder indulto e comutar a pena, celebrar tratado e convenção e atos institucionais sujeitos ao referendo do Congresso. São várias atribuições que são privativas, né? Privativas, se você for olhar lá, são privadas, ou seja, que cabem apenas àquele indivíduo. E reparem, não é a primeira vez, o STF já em outros momentos entrou em competências que são privativas do presidente. A gente está falando aqui no STF que legisla e entra em competências que são do Congresso. Você está falando de um STF que já determinou a nomeação ou não nomeação de ministro, de diretor da Polícia Federal, né? Você tem STF que, por exemplo, resolve entrar na parte diplomática, fazendo reunião com chefes de Estado, etc, etc. Né? Então, o mais importante nessa história é que nós estamos vendo um poder constitucional, que é o poder executivo, né? Nós vivemos numa república com 3 poderes: o executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, legislativo, executivo e judiciário. E o poder executivo, um poder eleito diretamente pelo povo, esse poder está tendo as suas atribuições tomadas na base da caneta, por um bando de burocratas não eleitos. Um punhado. Bastam
sei lá, 5 ou 6 burocratas não eleitos, superpoderosos, para tomarem poderes garantidos pela nossa Constituição. E aí eu faço a reflexão a vocês. Existe um órgão, segundo a Constituição, responsável pela garantia dos poderes constitucionais. O que significa isso? Significa garantir que nenhum poder possa fazer menos do que diz a Constituição e que nenhum poder possa fazer também mais do que diz a Constituição. Tá lá, tá no texto da lei. Quem quiser ler, leia. Artigo 142 está lá. No artigo 142 não fala de poder moderador, mas fala sim de um órgão responsável pela garantia dos poderes constitucionais. Essa é a reflexão que as pessoas devem fazer. Sempre contra golpe, etc, etc. Não se trata disso, mas nós estamos vendo na nossa frente a transformação da democracia na juristocracia. Mas eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo. Foi um rápido comentário. Convido vocês a se inscreverem no canal do Braddock Show, onde eu participo todas as quintas-feiras. Tem grandes estrelas no Braddock Show, como o Rodrigo Constantino, Ricardo Salles. Ontem estava comigo o Paulo Eduardo Martins, tem o Holiday, é muita gente boa lá. Então eu convido a vocês que se inscrevam no canal. Todos os dias, 8 horas da noite, tem show, e nas quintas-feiras eu tô lá. Esse é um dos assuntos que nós iremos comentar. Até o próximo comentário.